Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos de um modo muito especial. Estamos juntos mais uma vez para meditarmos a respeito da palavra de Deus, buscando direção espiritual. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito do apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo. Então, o apóstolo Paulo, ele tem um padrão de escrita, ele é dirigido pelo Espírito Santo e de maneira muito coerente com o cristianismo, muito coerente com a fé, muito coerente com tudo o que ele vive e apresenta e o que ele aprendeu do próprio Jesus Cristo, ele orienta Timóteo a como cuidar dos cristãos ali na sua igreja. E aqui nós temos na teologia uma base que tudo aquilo que é tirado de contexto acaba virando pretexto de interpretação. E muitas coisas, infelizmente, são interpretadas incorretamente porque está fora do tempo, está fora do espaço, está fora do contexto, porque toda interpretação está atrelada ao conhecimento. É por isso que a todo momento nós temos que buscar mais conhecimento, conhecimento da palavra de Deus, da cultura do povo de Israel, ao qual a palavra foi dirigida primeiramente. Devemos saber o tempo, espaço para avaliarmos o que realmente significa cada palavra, o que significa cada orientação para aquele contexto, para poder trazer para o nosso tempo, para o nosso espaço, para o nosso contexto, e assim termos um bom direcionamento espiritual e uma boa interpretação acerca da palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, Paulo tem um padrão de escrita, ele segue o padrão da sua postura até de trabalho. Paulo era conhecido como um xalita, aquele que é responsável por apresentar as cartas ou por fazer as cartas de apresentação do reino. E aqui ele coloca sempre a sua apresentação pessoal logo no início da carta. Então, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, Paulo inicia a carta falando assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ele faz uma apresentação pessoal e já afirma aqui a sua postura de fé, quem ele realmente acredita e acredita em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor pessoal. Na sequência, ele fala, né, um pouco a respeito da geografia, né? Claro que ele não está querendo mostrar a geografia, mas é importante que nós saibamos a maneira que ele escreveu aqui, a geografia que estava o contexto. Versículo 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que me permanecesses ainda em Éfeso para admoestares certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Antes, promovam promovam discussões que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente administração visa ao amor que procede de coração puro e da consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem é, ousadas asseverações. Né? Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo,
mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus, bendito, do qual fui encarregado. Então, aqui ele se apresenta, dá o propósito da carta, e o propósito que ele apresenta, qual que é? É que já haviam muitas pessoas desviando a verdadeira doutrina do evangelho e trazendo pensamentos que são inadequados, que não passam de fábulas, não passam de questões humanas que eram discutidas como se fossem doutrinas espirituais dirigidas pelo próprio Deus através do Espírito Santo. E Paulo está falando, né, que não era porque esses homens, essas pessoas que pregavam desta maneira, estavam se desviando da fé e usando a palavra de Deus, usando a lei, né, como base, mas uma base de uma interpretação completamente errada. Infelizmente, nós vemos pessoas fazendo isso até hoje com a palavra de Deus, usando a palavra de Deus para extorsão, para manipulação, usando a Bíblia, né, que para nós cristãos protestantes, a Bíblia é a palavra de Deus, então usando a Bíblia como instrumento de manipulação para atingir pessoas de uma maneira completamente errada, trazendo peso, trazendo legalismo, trazendo contradições e trazendo um modelo de vida que não é um cristianismo de fato, mas é uma doutrina humana que está, ao invés de aproximar a pessoa a Deus, acaba distanciando a pessoa de Deus. Então, isso era o que o Timóteo está enfrentando. Ele pede ajuda ao apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo escreve para ele falando dessas pessoas, né, que estão com uma postura de hipocrisia, não têm o coração puro, né, não têm uma consciência boa, como ele mesmo escreve aqui. Se ocupam com fábulas e genealogias sem fim, né? Ou seja, fica buscando, né, coisas que não têm fundamento de fato na fé, não tem fundamento na doutrina de Jesus Cristo. Tá? E aí nós temos também o texto de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, onde o próprio apóstolo Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, ele fala aos Gálatas, ele fala que ainda que seja eu, né, qualquer um de nós, dos apóstolos, ou ainda que seja eu, ou mesmo um anjo vindo do céu, que pregue um evangelho que vá além do de Jesus Cristo, que seja anátema, que seja maldito. Né? Então, exatamente porque já haviam pessoas distorcendo, pessoas deturpando o evangelho, trazendo interpretações completamente equivocadas. E é nesse contexto que no capítulo 2, né, ele vai falar, né, a respeito, ele vai destacar alguns aspectos desta hipocrisia, né, que estava muito voltado principalmente para o machismo, para o legalismo, trazendo mais sofrimento e mais pressão, principalmente sobre as mulheres, né, porque, infelizmente, nesse aspecto, as mulheres sempre sofreram muito com a imposição masculina com relação à fé. E aqui não é diferente. Então, quando nós chegamos no capítulo 2, né, Paulo vai falar, antes de tudo, pois exorte que use da prática e de súplicas de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivam uma vida tranquila, mansa, com toda a piedade e respeito. Então, a orientação bíblica, a orientação de Deus através do apóstolo Paulo é o quê? É que nós
Não fiquemos reclamando da vida, reclamando de quem é a autoridade, de quem está no poder, de quem é o presidente, de quem é o governador, quem é o prefeito, né? Quem está ocupando um cargo de liderança. O que a Bíblia nos fala para fazer é orar pelas autoridades instituídas, orar por todos, né? Por todos aqueles que se investem de autoridade. Então, nossa obrigação como cristão é orar uns pelos outros, orar por todos, orar por todo aquele que está investido de autoridade, seja a autoridade civil, a autoridade social, a autoridade de fé, seja qual for a expressão de autoridade, nós devemos orar para que Deus esteja cuidando daquela pessoa e daquelas situações que precisam ser cuidadas da maneira dele, segundo a vontade dele. Né? No versículo 3 aqui do capítulo 2, continuando, ele fala assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Senhor, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Este é o desejo de Deus para todos. Infelizmente, isto não vai acontecer com todos, porque apesar de ser o desejo de Deus, mas todo ser humano é dotado de livre-arbítrio. Então, tem muitas pessoas que recusam conhecimento, recusam a verdade, recusam crescer em conhecimento. E aí se mantém na sua hipocrisia, na sua mesmice, na sua infantilidade espiritual, na sua infantilidade teológica, na sua criancice, meninice com a questão das coisas de Deus, né? E muitas vezes se achando superior a outras pessoas. Infelizmente, isso faz com que o ser humano, né, entre num processo de degradação cada vez pior. Na sequência do texto, o versículo 5 do capítulo 2, ele continua dizendo assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo deu em resgate por todos nós, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. E aqui, no versículo, entre parênteses, nós temos um comentário do compilador, né? Porque o que nós temos na Bíblia, entre parênteses ou entre colchetes, né, normalmente é um comentário do compilador, já que no tempo em que foi escrito e copiado o texto, não se havia regras de ABNT, regras de escrita como nós temos hoje. Então, o texto em si no versículo 7, para isto foi designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. E o destaque aqui do compilador, ele afirma a verdade e não minto. Ou seja, ele está copiando o texto com integridade, com fidelidade. Então, o que Paulo está dizendo é que para isto fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. O apóstolo Paulo, ele foi levantado por Deus principalmente para levar o evangelho de Cristo àqueles que não eram de origem hebreia, para aqueles que não eram hebreus, não eram do judaísmo, e foi muito criticado e muito perseguido também por isso, né? Mas ele manteve a sua integridade. E o que acontecia? Né? Dentro daquela cultura, dentro desse aspecto do machismo, da imposição patriarcal, né, de todo o aspecto da sociedade masculinizada, no poder masculino que existia naquele momento, é que ele escreve esse contexto a partir do versículo 8. E olha o que ele destaca aqui. Quero, portanto, varões, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade.
Ou seja, orar em todos os lugares, levantando as mãos santas. O que significa isso? Levantando as mãos santas, né? Quando o apóstolo Paulo pede para levantar as mãos, nesse caso aqui, né, as mãos santas, é para abençoar, orando para abençoar aquela pessoa, aquela família, aquela cidade, pedindo as bênçãos de Deus e não fazendo isso com má vontade, não fazendo isso por obrigação. Por isso que ele coloca: não façam isso, né? Fazendo sem ira e sem animosidade. Ou seja, fazendo de bom coração, de bom grado, né, tendo prazer em abençoar, em buscar as bênçãos de Deus sobre aquela cidade, sobre aquela família, sobre aquela pessoa, né, sobre aquele lugar, sobre aquela situação. Quando nós oramos, nós devemos buscar de Deus esta esse entusiasmo de fazer de bom grado, de bom coração, de buscar com sinceridade, com integridade o poder de Deus para abençoar a sua casa, a sua família, os seus projetos, os seus sonhos, que Deus te abençoe de um modo muito especial. Né? Então, é isto que o apóstolo Paulo, aqui, pelo Espírito Santo, pede para que todo cristão faça. Né? Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Ou seja, sem raiva e sem má vontade, né? Mas fazendo de bom coração. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, né? E aqui vem de novo o comentário do compilador, né? Como é próprio das mulheres que professam ser piedosas. Então, o texto em si é da mesma sorte que as mulheres em traje decente, porque a pessoa que tem um compromisso com Deus, que sabe a sua postura cristã, ele sabe o que é decência. A decência, é claro que existe uma variação de decência dependendo da cultura. Muitos dos ocidentais, por mais decentes que se vistam, seriam vistos como indecentes em algumas culturas orientais. Né? Então, essa questão da decência, ela depende, sim, de algumas culturas, mas existe uma decência que é comum em todo lugar, né? Que é a decência do bom trato, que é a decência da aparência, a decência da respeitabilidade, né? Quando a pessoa ela se mostra respeitável, né? Ser respeitável de fato. Quando ele coloca aqui que as mulheres se ataviem com modéstia, com bom senso, né? O bom senso é para o quê? Para avaliar o local em que ela está inserida, o local que exige aquele tipo de decência naquele local, né? O que eu costumo falar, usando dos extremos, ninguém vai à praia de terno e gravata, né? E ninguém vai de bermuda para a igreja, né? Cada lugar tem o seu momento e a sua maneira de ser aplicado com decência dentro do bom senso. Então, o apóstolo Paulo traz essa questão do bom senso, né? E ele fala, não com cabeleira frisada, ou com ouro, ou com pérolas, ou com vestuário dispendioso, né? Ou seja, ele não está trazendo uma proibição, ele está falando que isto não acrescenta em nada. Esse tipo de vaidade, ele não acrescenta em nada no caráter e na personalidade da pessoa, né, da mulher, no caso aqui. E daí ele coloca, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas, né, que é o comentário do compilador. Na sequência, ele coloca mais uma questão cultural ali da época. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensina nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Né? E por que ele está falando isso?
porque, como eu já disse várias vezes aqui, ele está dentro de uma sociedade extremamente autoritária, machista, que não permitia que as mulheres falavam. Mas Paulo, ele não vai contra a cultura do lugar, ele respeita a cultura, no entanto, ele vai trazer uma reflexão de que esta postura não é totalmente adequada, né? Ele fala assim: por que que as pessoas fazem isso? Olha o versículo 13. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será honrada através da sua missão de mãe, se permanecer em fé e amor e santificação e com bom senso. Então, olha o que o apóstolo Paulo ele coloca aqui, trazendo essa reflexão para reverter esta imposição machista que havia na época, né? Ele fala qual é o motivo que eles alegavam que a mulher deveria estar em silêncio. Porque a mulher foi criada em segundo plano, primeiramente foi criado o homem, então a mulher deveria ficar em silêncio porque o homem foi criado primeiro, e fora isso, porque a mulher foi enganada, né? Mas eles acreditavam que o homem não foi enganado. Agora, a reflexão que o apóstolo Paulo traz nas entrelinhas é exatamente isso. A mulher foi enganada e caiu em transgressão, como diz o texto aqui, né? A questão é que quando o apóstolo Paulo coloca que o homem não foi enganado, mas também caiu em transgressão, porque todos sabem que o homem também caiu, o que é pior? É você cometer um erro por ter sido enganado ou cometer um erro com consciência de que aquilo é errado sem ser enganado. Então, Paulo, de pano de fundo, ele está colocando que a postura dos homens de não permitirem que as mulheres falassem era uma postura de hipocrisia, porque logo no começo da carta ele já fala do que ele está tratando. Ele está tratando de fábulas, ele está tratando daqueles que promovem discussões, né, no serviço de Deus, na fé, né? Ele está falando contra a hipocrisia, ele está falando contra aqueles que têm uma má consciência. Então, essas pessoas é que vinham trazendo essa imposição sobre as mulheres, que as mulheres, né, deviam tomar cuidado com o vestuário, deviam tomar cuidado com a sua aparência, deviam tomar cuidado com a sua fala, com a sua voz, e para não falar bobagens, elas não deveriam abrir a boca. Somente os homens poderiam falar, como se o homem não falasse bobagem também, né? Então, Paulo está lutando contra essa hipocrisia. Até por isso é que ele coloca aqui no versículo 15: todavia, a mulher será honrada através da sua missão de ser mãe, se ela permanecer na fé, no amor, na santificação e com bom senso. Algumas versões está, todavia será preservada pela sua missão de ser mãe. Outras versões vão estar, todavia a mulher será salva pela sua missão de ser mãe. A questão é, ser mãe gera salvação, né? É sendo mãe que a mulher é salva? A questão é salvo do quê? Quando Paulo fala que a mulher, a palavra que está no grego é sóter, e sóter quer dizer de fato salvação, mas Paulo está levando a palavra salvação no aspecto da honra, por isso a tradução que a mulher será honrada, ou que a mulher será preservada pela sua missão de ser mãe, né? Por quê? O que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele está trazendo à mente a reflexão de que são as mulheres que educam os seus filhos, são as mulheres que transmitem a fé, o amor, a santificação e o bom senso. Então, se uma mulher consegue educar um ser humano, consegue trazer a este ser humano a percepção
da fé, do amor, da santificação e do bom senso, ela tem o que falar, né? Ela tem realmente o que mostrar. Até porque se ela caiu em transgressão, ela caiu em transgressão porque foi enganada. Agora o homem fez sabendo. Então a condição do homem é pior do que a condição da mulher, porque trazendo nos termos teológicos da Bíblia, a mulher teria cometido um pecado, porque ela foi enganada e caiu em transgressão. Mas o homem cometeu iniquidade, porque ele estava consciente de que aquilo era errado e mesmo assim o fez. Né? Então, a condição do iníquo é muito mais grave do que a condição do pecador. E é isto que está sendo colocado aqui no texto. Paulo está falando que esta posição de cobrança em cima da figura feminina, no sentido principalmente de que ela teria que aprender em silêncio, que ela não poderia falar, mas em casa ela educa um outro ser humano, educa o seu filho, homem, né, a ensinando ele a permanecer na fé, no amor, na santificação e com bom senso. Então, se ela é capaz de fazer isso, ela também tem o que falar na igreja. Mas observe que ao mesmo tempo em que Paulo defende a mulher, ele também coloca os critérios. É toda mulher que pode falar? Não. A mulher vai ter o que falar quando? Quando permanecer, quando ela é observada e quando ela permanecer na fé, no amor, na santificação e no bom senso. Agora, o melhor de toda a história é que o mesmo critério, né, colocado para a mulher, agora também deve ser colocado para o homem, porque todo homem, né, só fala coisas boas? Não, homens também falam muitas bobagens. Então, o homem que deve ser ouvido é aquele que tem os mesmos critérios exigidos pela mulher, né, para a mulher. Então, o homem que deve ser ouvido é aquele que permanece na fé, no amor, na santificação e com bom senso. E aí nós temos uma igualdade, né? Foram igualados aqui os ministérios, tanto do homem quanto da mulher, né? Porque todos aqueles, seja homem ou seja mulher, que tenham na sua missão de pregar o evangelho, aqueles que conservam a fé, o amor, a santificação e o bom senso, estes sim podem ensinar, esses podem falar. Agora, existem muitas pessoas em muitos lugares que estão pregando uma fé que nem eles não têm. Estão pregando um amor que eles não têm. Eu costumo dizer que tem pessoas que pregam amor com ódio, e isto não é evangelho, isto não é cristianismo. Né? Não pregam, né? Não permanecem na fé, não permanecem no amor. Existe uma suposta santificação, porque cobram muita santidade, mas eles mesmos não vivem a santidade em que está sendo cobrado, né? E bom senso não tem, porque senão não estariam ensinando esse tipo de coisa completamente distorcido da palavra de Deus, completamente equivocado, completamente longe do que é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Então, o que Paulo faz em 1 Coríntios, capítulo 2, né, no versículo 8 em diante, né, falando a respeito das limitações das mulheres para aquela cultura, para aquele tempo, por causa da hipocrisia, do machismo, da autoridade masculina, ele traz de pano de fundo ele vai equiparar, né, o homem e a mulher na missão de pregar o evangelho, porque tanto o homem quanto a mulher têm que permanecer na fé, no amor, na santificação e no bom senso. A mulher será honrada, assim, pela sua missão de ser mãe, se ela conseguir ensinar o filho a permanecer na fé, no amor, na santificação e no bom senso, né? E também o homem que permanece assim, ele tem o que ensinar, ele tem o que transmitir. Então, tanto homens quanto mulheres serão honrados se permanecerem na fé, no amor, na santificação e com bom senso.
e daí sim, tanto homens quanto mulheres podem ensinar na igreja, podem levantar as mãos santas para abençoar, podem cuidar de pessoas, né? E principalmente trazendo na percepção feminina, nós temos uma frase bastante conhecida, atribuída a Abraham Lincoln, que fala que a mão que balança o berço rege o mundo, né? E de fato, a mão que balança o berço rege o mundo, porque é a mulher que vai ter essa função primária de transmitir a fé, o amor, a santificação e o bom senso ao seu filho e assim a toda a humanidade. Então, que Deus abençoe a vocês de um modo muito especial, seguindo a orientação do apóstolo Paulo. Não percam tempo com bobagens, com fábulas, com hipocrisia, com legalismos, porque isto não leva nada, ninguém a Cristo, isto não leva ninguém a Deus. O que nós temos que ter, segundo a própria palavra de Deus, é fé, amor, santificação e bom senso. Bom senso é equilíbrio para todas as coisas. Não podemos ser rígidos demais, não podemos ser liberais demais. Temos que saber qual é a vontade de Deus e buscar esta vontade com equilíbrio, com amor, com fé, com santificação, mas com simplicidade, com pureza, sem julgamentos e sem trazer peso de legalismos, de hipocrisia e de fantasias, né, de fábulas, como usando a expressão do apóstolo Paulo, para as pessoas que são mais simples e não têm condições de conhecer a Bíblia um pouco mais a fundo. Mas na sua simplicidade vivem a fé, o amor, a santificação e o bom senso. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada um que está acompanhando essa mensagem, sobre cada família por eles representados, que o Senhor conceda da tua paz, da tua direção e que todos estejam sensíveis à tua voz. Pai, que sejamos guiados pelo teu Espírito Santo, mantenhamos o foco em Cristo Jesus, para que a todo momento possamos manter a fé, o amor, a santificação e o bom senso, porque é isso que o Senhor pede de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que sejamos guiados por ti e pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham um excelente dia, em nome de Jesus.